Boa tarde pra vocês, uma boa tarde pra vocês. Vou fazer esse vídeo, né, pra me soltar mais 2 sonhos pra vocês e vou soltar Santas Escrituras junto com o sonho pra você, para confirmar, pra que não haja incredulidade, né? E como tem escrito em João, né? Em João, na última folha de João, tá falando sobre Tomé. E o Senhor não aprovou a atitude do Tomé, porque Tomé era uma pessoa que ele estava caminhando com o Senhor, mas nem mesmo assim ele cria nele. Cuidado que vocês não sejam um dos tal, né? Um da família de Noé. De Noé não, de Tomé. De Tomé que não acreditava no Senhor. E ele comia com o Senhor, ele dormia do lado do Senhor. Ele viu os milagres, ele viu o Senhor operando, ressuscitando os mortos, mas nem mesmo assim cria nele. Pra você ver, ele caminhava com o Senhor. Agora essas pessoas que estão dentro dos templos. Então, é por isso que eu digo a vocês, toma cuidado para que isso não seja de empecilho entre ti e o nosso Criador, né? Entre a nossa, o quê? De nós conseguir a nossa salvação, né? Ó, Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Bora para o sonho? Já sei o versículo, agora eu vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu estava trabalhando e eu fui almoçar. Quando eu voltei, eu já tinha perdido o horário, cheguei de tarde, só experimentei a roupa que eu estava fazendo. Quando eu experimentei a roupa, já passou para a noite. Quando foi de noite, eu vinha de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Sei que eu vinha na congregação dele, era um dia festivo, um dia de festa. E atrás de mim vinha carro, vinha moto. E na minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha na velocidade medonha. Eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E na hora que eu vi, eu cheguei lá pertinho dele. Quando eu cheguei pertinho dele, nós saímos para algum canto. Nesse canto que nós estava, né? Glória a Deus. Nesse canto que nós estava, ele se sentou e ele começou a beber. E algo que eu vou dizer a vocês, isso aqui é o que? O Senhor pegou a igreja dele e sentou à mesa conosco e esqueceu, né? Então, é o que eu tenho pra dizer pra você. Deixa eu terminar o restinho do sonho. Quando eu vi que o Senhor tinha bebido, né? Eu peguei e coloquei ele nas minhas costas. Disse assim, não vou deixar ele aqui, não pode ele voltar lá pra aquele canto. Coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. E quando eu coloquei ele sentado lá, ele tombou. Na hora que ele tombou, eu disse, vixe, ele vai cair, ele vai se machucar, não vou deixar não. E eu me sentei do lado dele. E eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, esse sonho é pra me soltar pra vocês, para que abra o que? Os olhos de vocês. Esse homem que vai vir no cavalo é o Senhor para vir buscar a igreja dele. E por que o Senhor bebeu? Porque é o dia que o Senhor vai tirar a igreja dele da terra e vai tirar nós da terra e vai colocar nós à mesa e nós vamos cear junto com o Senhor. Por isso que o Senhor bebeu. E eu vou ler essas passagens. Vou ler essa passagem para vocês, né? Vou ler primeiro a do cavaleiro, depois eu leio o seu por quê? Por que o Senhor bebeu? Porque é dia de que ele sentar nós à mesa e cear, né? Vou confirmar para vocês esse sonho, tá bom? Nas Santas Escrituras. Vixe, já passei, foi demais. Glória a Deus. Vocês estão vendo passar, né? Glória a Deus. Mas não tem nenhum problema. Pronto, tá aqui, ó. O cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele vinha no cavalo para o quê? Para pelejar pela igreja dele, para nos tirar da face da terra. O Senhor veio e pelejou por nós, entendeu? Ele não estava guerreando com o homem, pois então tá aqui, ó. Julga e peleja com justiça, então. E bora para a parte de agora. Por que o Senhor bebeu? Por que o Senhor sentou à mesa? E por que o Senhor bebeu? Bora pra cá. Vou para Lucas 20. Vixe, já passei, foi até demais. Lucas 22. Tá aqui. Lucas 22, do versículo 15 até o versículo 18. Vou explicar para vocês nas Santas Escrituras por que o Senhor bebeu. Olha, preste atenção nos versículos. Começando do versículo 15. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Ó, preste atenção. Antes do Senhor padecer por nós, o Senhor desejou muito, muito comer a última ceia com os discípulos aqui na face da terra, né? A última Páscoa, como está escrito aqui. Então, algo que eu vou mais ler para vocês, ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Então, o Senhor está esse tempo todinho sem o quê? Participar de uma Páscoa. A Páscoa, a ceia. Ele está esse tempo inteiro. Quem está comendo é nós.
todo mês nós comemos do corpo e bebe do sangue do Senhor, todo mês, né? Pra ser toda semana, para repreender os espíritos, né? Então, porque o beber do sangue do Senhor para nos limpar nossas vestes, entendeu? A carne dele é para nos dar, glória a Deus, é muito maravilhoso. O sangue e o corpo, né? O corpo para nós ter vida eterna e o sangue para nos limpar nossas vestes. A gente ficar igualmente as nuvens do céu, né? Glória a Deus, glória a Deus. Bora para cá, ó. Então, tomando o cálice, o Senhor bebeu, você está vendo, ó? E então, tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Pois então, o Senhor tomou do cálice. Por isso que o Senhor sentou à mesa, o Senhor arrebatou a igreja, sentou à mesa, o Senhor, porque tá aqui, tá escrito o Senhor, entendeu? E quem ser agora é nós seamos, né? Nós comemos do corpo, bebemos do sangue do Senhor, né? Bebe do vinho e come do pão, né? Em recordação ao Senhor, que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Então, é o que o Senhor está dizendo. Ele não tocou mais o que? No vinho. Até tirar o que é a igreja dele da terra. Por isso que o Senhor sentou à mesa, o Senhor ceou. Entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês a respeito desse sonho, né? Que eu acabei soltando para você. Agora eu vou para o próximo sonho. O próximo sonho também, ele é um sonho que as pessoas se alertem. Jesus está voltando. É tempo de vocês se alertarem, é tempo de vocês entrarem em vigilância. E é tempo de arrependimento. Deixar a velha vida para trás e começar a caminhar com Jesus. Uma vida nova, porque Jesus está prestes a vir esse mundo. Ele está prestes a vir esse mundo para tirar os dele da face da terra, né? Aqueles que estão pertencentes, firmes na palavra do Senhor. Renuncia tudo por amor ao Senhor e também por amor à salvação que Ele te concedeu. Pelo preço que Ele pagou muito caro na cruz do Calvário. Renuncia porque Jesus está às portas. Bora pra cá? Eu sonhei que eu estava num canto, era um dia festivo. Nesse canto que eu estava, apareceu várias espadas na minha frente. Uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam com uma fúria, um ódio, um medonho. E tudo que elas se enfrentavam, em cada cabo de cada espada tinha um símbolo dos seus países. E eu vi claramente... Deixa eu terminar de contar. Quando essas espadas elas se enfrentavam, eu fiquei igual uma louca, alarmando para um, alarmando para outro. Ninguém me deu ouvido. Tudo que ninguém me deu ouvido, glória a Deus. Eu saí alarmando. Falando pronto. Era um dia festivo. Cheguei na festa, meu filho tava, eu fui na festa onde meu filho tava, né? Cheguei lá, falei com ele também, ele não me deu ouvido. Eu peguei, voltei e saí alarmando pra um e pra outro também, ninguém me deu ouvido. E, glória a Deus, glória a Deus. E eu me acordei. E algo que eu vou falar pra vocês a respeito desse sonho. A carreira de espada, né? Que elas se enfrentaram com a fúria medonha. Do lado que estava a carreira de espada, tinha um símbolo do Brasil, da bandeira do Brasil na espada, e tinha um símbolo da bandeira dos Estados Unidos, do mesmo lado, e mesmo no meio. Ela estava assim, mesmo no meio da carreira, a carreira de espada, ela estava mesmo no meio. Pois então, é o que eu tenho para dizer para vocês se alertam. O Brasil vai entrar em guerra também. E quem vai estar do lado dele é o Trump, né? O país do Trump. Pois então, estavam os dois, mesmo assim, no meio da carreira de espada. Pois então, olha, Jesus está voltando, é tempo que as pessoas se arrependam e se voltem para o Senhor. Agora eu vou soltar para vocês a respeito desse sonho, né? O primeiro ai que vai vir e sobre dois ai que ainda vai aparecer sobre a face da terra, né? O primeiro vai ser do arrebatamento, né? Pelo que eu vou ler para vocês aqui, o primeiro é o arrebatamento. O segundo vai ser o quê? O anticristo, marcando o quê? As pessoas na face da terra não aceitam. Não aceitam, para que tu não perda a tua salvação. Faz igual Daniel, faz igual Sadraque, Mesaque, Abdenego. Eles não se prostraram. Eles preferiram a morte do que se prostraram. Eu falei assim, antes de até derrubar meu vídeo, mas tem nenhum problema. A palavra de Deus eu falo com amor e com carinho, né? Ó, passado é um ai. Esse ai que vai ser passado agora é o ai do arrebatamento. E ele é terrível. Jesus está chamando vocês ao arrependimento. Vocês que não aceitaram Jesus, vocês aceitam Jesus. As pessoas que já aceitaram Jesus, se vocês estão nas congregações, olha o caminho que vocês estão. Se vocês ainda estão lá no caminho da perdição, sai dele. O caminho que nós temos que caminhar é o caminho estreito, que é o caminho da nossa salvação. É a porta estreita e o caminho é estreito. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso por quê? Porque Jesus andou aqui no estreitozinho. Jesus pisou no estreito. Ele convida nós fazemos do mesmo jeito.
em Lucas 9, o versículo 23, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia, siga-me. Essa é a mensagem que o Senhor essa é a mensagem que o Senhor entrega para vocês, né? Que pra gente viver nesse mundo, a gente tem que viver com ele em renúncia. Renúncia, mas renúncia das unhas pintadas, renúncia dos cabelos tirados, renúncia dos cabelos cortados, renúncia de estar com o rostinho cheio de maquiagem. Tudo tem que ter renúncia. Renúncia às vestes. Jesus fala conosco sobre tudo. O orgulho. Jesus também manda a gente renunciar o nosso eu, a gente ter uma pessoa que seja uma pessoa que ame o seu próximo. Se nós não amamos o nosso próximo, pode ter certeza que nós não temos o amor de Deus, não. Para nós ter o amor de Deus, a gente... Glória a Deus. Glória a Deus. Para a gente ter o amor de Deus, a gente tem que amar o nosso próximo, entendeu? A gente tem que amar. Não temos que ficar chateado com ninguém. Muito pelo contrário, se tiver alguém chateado com a gente tem que chegar lá e pedir perdão, desculpa, né? Então, porque esse é o amor de Jesus Cristo. Jesus lá na cruz do Calvário, Jesus intercedeu por aquelas pessoas que fizeram aquelas maldades com ele. Você está vendo? Esse é o verdadeiro amor. É esse. Bora pra cá, ó. Passado é um A. Esse passado aqui, esse primeiro A que vai ser passado aqui, eu vou ler já ele pra vocês, né? Que é o que tá prestes a acontecer, ó. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do ai do arrebatamento, né? Eu vou ler pra vocês agora que no livro do Apocalipse, o que é o primeiro ai. Ele é terrível. E avalie o segundo. O segundo também eu vou ler pra vocês, vai ser logo agora, em nome de Jesus, né? Porque quem tá do meu lado é um guerrilheiro. O primeiro... Tá aqui, ó. O segundo ai, tem 2 ainda pra se vir pra terra, depois do arrebatamento, depois eu vou ler pra vocês. O primeiro é o segundo ai, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Você está vendo? Isso aqui, ó, para marcar. Isso aí é enganar as nações. Então, é o que vai ser imposto agora depois do arrebatamento. É o que o Senhor está proibindo aqui no livro que eu vou ler para vocês. Esse aqui vai chegar. Então, após o arrebatamento. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, você está vendo? Não pode receber o sinal da besta, nem na testa, nem tampouco nas mãos, né? Porque se você receber, vocês o quê? Estão para sempre fora do reino do céu. Não tem mais chance. A chance tem se vocês não aceitarem. Ó, faz igual Daniel na cova dos leões. Daniel orou e Daniel se consagrou a Deus. Faz a mesma coisa que eu aconselho a vocês. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Encerrei aqui. Não, vou continuar. Da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, você está vendo? E vão ser atormentados. Por isso que eu digo a vocês, não compensa, porque aqui é uma passagem. Mas além daqui vai ser para todo sempre. Preste atenção onde é que vocês estão colocando a alma de vocês, né? Então, a mensagem para vocês foi entregue. Agora eu vou ler o primeiro ai que vai ser agora no dia do arrebatamento. Ó. O primeiro ai sendo aberto. Como é o primeiro ai vindo sobre a terra? É o sexto selo sendo aberto. Ele é terrível. Eu vou ler para vocês ele, para que vocês abram os olhos de vocês e vocês procurem a salvação da alma de vocês. Vocês que não aceitaram Jesus, aceita Jesus. Aceita Jesus. Muitas pessoas no dia do arrebatamento elas vão ser retiradas da terra. Se vocês não estiverem com a salvação, se vocês não tiverem ido atrás da salvação da alma de vocês, pois então, vocês viram o versículo que eu li. Ainda vou ler mais outro para você. Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cingilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo? Isso aqui é o que aconteceu. Esse aqui é o sexto selo sendo aberto. E as estrelas do céu cairão sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. Então, esse aqui é o primeiro ai. As estrelas caem do céu, vocês vão achar coisa normal? Não, Miriam, não é normal não. Pois então, para vocês, esse é o primeiro ai. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse aqui é o primeiro ai, para você ver como é que ele é terrível. As ilhas, as montanhas vão se mudar de lugar. Esse aqui é o primeiro ai que vai vir sobre a terra. Ele não veio, não. Ele está prestes a chegar. Jesus está voltando. Renuncia, povo. Aceita Jesus. Procura um tempo evangélico. Aceita Jesus. Vocês que estão no tempo católico, vocês renunciam a vaidade, renunciam a idolatria. Vocês também no tempo evangélico, renunciam a vaidade. Ó, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Eles estão se escondendo, mas eles estão vendo o rosto do Senhor. Ele está dizendo assim, esconde nós do rosto. Ele está vendo o rosto do Senhor. Vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção. E eles estão o quê? Vou continuar aqui, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá substituir? Substituir é quem poderá se livrar do dia do arrebatamento. Ninguém na face da terra vai se livrar do dia da vinda do Senhor, que vai ser um dia de quê? De ira. O sexto selo está sendo aberto. E uns grandes juízos vêm sobre a face da terra. O primeiro ai. Olha, alerta, vocês se alertam, Jesus está voltando. Jesus levantou alguém para estar com vocês, chamando vocês o arrependimento. Vocês que não aceitaram Jesus, coloca o teu nome escrito no livro da vida. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. Bora para cá, deixa eu ler para vocês aqui. Porque tu vai comparecer perante a Jesus. E na hora que tu estiver perante a ele olhar no livro dele e não tiver o teu nome, pois então, é o que eu li para vocês, né? É o que eu vou ler para vocês. O que eu vou ler, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa que é para as pessoas que não colheram o sacrifício que Cristo fez por nós aqui na terra. Não colocou o nome escrito no livro da vida. Pois então, esses vão ser retirados. Esses vão ser o que? Lançados no lago de fogo. Por isso que eu digo a vocês, não perde tempo, para quando o tempo evangélico aceita Jesus, Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Renuncia o pecado, renuncia a idolatria, renuncia tudo. Renuncia, Jesus está voltando. No dia da vinda do Senhor, muitas pessoas vão sair da terra, não é pouca, não é muitas, para onde é que tu está caminhando. Aceita Jesus. Pede perdão ao Senhor dos teus pecados, confessa Jesus e anda com o Senhor, Jesus está voltando. Jesus está vindo sobre essa terra. Tem algo terrível para acontecer. Bora para cá. Se tu confessar o Senhor aqui na terra, se tu confessar Jesus aqui na terra, deixa eu colocar aqui, vou ler aqui para você. Bem rapidinho, não vai custar nada, não vai nem sentir dor. Ó, vocês me desculpem por eu estar falando assim, porque eu não tô bem, não tô sentindo coisa na garganta, mas bora fazer, né? O importante aqui não é eu, o importante aqui é o Senhor, o importante aqui é Ele, que vale aqui é Ele, então, eu tô para agradá-lo, tô para agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cuja a pessoa que, o Deus de Israel, o meu Salvador, né, o nosso Salvador, ó, é Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9, algo que eu vou ler para vocês, muito importante, que você, é o que eu acabei de falar para vocês, que vocês devem fazer, olha, saiu da boca do meu Senhor, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessará. Deixa eu repetir novamente, porque eu gaguejei demais, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui na terra, se tu aceitar o sacrifício que ele fez por ti aqui na terra. Se tu colher, então, quando tu comparecer perante a ele, vai ser diferente, né? Agora, se passou tu saiu daqui, dessa terra, sem o quê? Sem tu ter colhido o sacrifício que Cristo fez por ti aqui na terra, porque o sacrifício Deus fez não foi em outro canto, não foi aqui na terra. Por isso que é aqui na terra que nós devemos confessar com a boca. Igual está escrito aqui, nós confessar o Senhor. Ó, e o versículo 9, para quem nega o Senhor, não quero aceitar Jesus, não, tá cedo.
Ninguém sabe qual dia que nós vamos sair da terra, não. Ai, tá cedo. Não, não tá cedo nada, não. A gente tem que procurar a salvação da nossa alma mesmo, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Negou aqui na terra, não, eu quero aceitar Jesus agora não, tá cedo demais, não quero curtir. Então, preste atenção, a gente não sabe nem onde é que a gente nasce. A gente sabe porque os pais da gente falam, né? Fica tudo escritozinho. Mas então, se os nossos pais não falar, nós não sabemos. Do mesmo jeito é a nossa saída. Quando nós saímos da terra, nós também não sabemos o dia, não. E nem tão pouco a hora, entendeu? Nós sabemos quando nós nascemos, porque fica tudo escrito, porque os nossos pais, ele faz o quê? Eles colocam tudo, né? É uma coisa tão maravilhosa. Ele marca o dia, ele marca a hora, entendeu? Então, assim, nosso pai fala pros médicos, né? Os médicos lá, né? Quer dizer, os médicos que encaminham tudo, que é desde o momento do nascimento, né? Pra você ver o que é a vida, né? A gente nasce, aí marca lá a hora, marca o dia, marca o mês, marca o ano, do mesmo jeito. É quando nós saímos da terra, ninguém sabe se é nesse ano, né, no próximo, então. Só que eu só sei dizer a vocês que muitas pessoas vão sair agora no dia do arrebatamento. Eu não me alegro com isso, por causa de quê? Eu me alegro porque o Senhor vai vir para a terra buscar nós. Mas no mesmo lado eu me entristeço, porque muitas pessoas vão sair daqui, não é que não tem oportunidade, é que elas desperdiçaram a própria oportunidade que elas tiveram, que o Senhor concedeu. E é algo que eu vou ler para vocês aqui. Ó, Jesus disse que a vida dele será igual no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, o Senhor, no tempo do dilúvio, Deus, né, colocou muitas pessoas para... Muitas não, o Senhor... Noé falou com muitas pessoas. Você me entendeu quando eu falo errado? Noé falou com muitas pessoas. Falou com aquele povo inteiro. O povo mangarra dele, criticava, humilhava. Pois então, zombava dele. Mas no dia que Deus disse assim, entra na arca, eu vou fechar a porta. Chegou o dia. Então, aí com certeza o Noé, eu tenho alguma coisa que tem tudo a ver, né? Eu fico morrendo de pena, porque eu sei o que é a dor, eu sei o que é partida, né, entendeu? E o que eu tenho pra dizer pra vocês? Noé pregou, chamou aquele povo ao arrependimento, e o povo não escutou. Mas no dia que aconteceu, foram bater na porta dele, na porta da arca. Noé, nós acreditamos, abre agora nós, então. Só que naquele momento ali, Deus já tinha dito não pra eles. Isso me dói a minha alma, entendeu? No dia do arrebatamento, Deus já cancelou. No dia do arrebatamento, Deus cancelou. A partir daquele momento ali, que Deus se manifestou nas nuvens, do jeito que ele viu, no momento ali, pronto, cancelou. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele homem morreu bem pertinho de Jesus, aquele ladrão, né? Mas ele chegou, ele teve uma chance, vocês prestaram atenção que ele teve uma chance. No dia do arrebatamento não vai ter chance para ninguém, não. Eu vou ler esse versículo para vocês, para que vocês meditem. Ó, ele teve uma chance. Ó, aquele ladrão que morreu do lado de Jesus, Jesus disse, ó, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Mas no dia do arrebatamento vai ser o contrário. No dia do arrebatamento das pessoas não vão ter oportunidade, não. E vão ter se vocês correrem para a igreja, né? Glória a Deus. Bora pra cá. É porque o negócio é sério, as pessoas estão levando na brincadeira. Ó, e como aconteceu no dia de Noé, é Lucas 17, versículo 26. Olha o que foi que saiu da boca do Senhor, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você está vendo? Jesus deixou escrito que a vinda dele será igualmente do mesmo jeito. Por quê? Porque tinha alguém com vocês chamando vocês ao arrependimento. Jesus está chamando vocês ao arrependimento, a transformação de vida. Ó, para vocês verem os meus sonhos que eu solto para vocês. Preste atenção, eu solto os sonhos para vocês, mas eu digo a vocês, olha, são dias de festa. E olha o que está escrito aqui para vocês, ó. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Muitas pessoas no dia do arrebatamento elas vão ser consumidas. Por isso que eu digo a vocês, para onde que vocês estão indo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor leu meus pensamentos agora. Glória a Deus. É o que eu tenho para dizer para vocês. Jesus, no dia da vinda dele, é como eu falei, mostrei para vocês. Eu li aqui nas suas escrituras, o dia da vinda dele vai ser um dia de quê? Um dia de festa, como ele mesmo disse aqui, né? Ó, e lembra também da passagem da mulher de Ló. Essa mensagem também é para a igreja, faz igreja. Porque a mulher de Ló, ela estava com Ló, caminhando com Ló.
ela era esposa de Ló. E ela caminhava com o Senhor também. Só que ela ficou com cuidado nessas coisas desse mundo. No dia do arrebatamento, no dia do que choveu, no dia que choveu fogo do céu, a mulher de Ló, ela foi consumida junto com aquela destruição que ia para aquele povo. Mas só que eles estavam separados. Eles eram para ter se salvado. Mas só que a mulher dele, como ela se preocupou com as coisas desse mundo e se esqueceu da sua vida, então, da sua vida, da sua comunhão com Deus, pois então ela pereceu com aquele povo. O castigo também veio para ela por causa da teimosia. Por isso que Jesus chama vocês, o povo evangélico, ao arrependimento, para que vocês saiam do caminho lá, que se volte para o caminho estreito. Lembrar, olha o que Jesus deixou escrito aqui, lembrai vós da mulher de Ló. Olha o que Jesus deixou escrito, para que vocês, na nossa geração, no tempo de hoje, que nós se lembra que a mulher de Ló, ela ficou preocupada nas coisas desse mundo. E por causa disso ela morreu, vocês me perdoem, ela pereceu, por causa disso ela pereceu, foi embora com aquele povo, né? Até hoje ela ainda é uma estátua de sal, né? Que fala, né? Então, porque as coisas de Deus não é para um tempo, é para sempre. Fez, aconteceu, pronto, é para sempre, né? A palavra de Deus é uma palavra forte mesmo, forte e maravilhosa, né? Agora eu vou ler para vocês sobre o quê? O que eu falei para vocês, a gente tem que confessar Jesus, como eu li para vocês lá em Lucas, né? Lucas 12, né? Agora eu vou ler para vocês, agora foi mesmo em cima, sobre vocês confessar Jesus com a boca, como faz todo sentido. Presta atenção, eu tô explicando bem direitinho para vocês, Porque Jesus ama vocês e eu também amo vocês. Bora para cá, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus com a tua boca. Eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Eu fiz isso, entendeu? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Algo que eu vou explicar para vocês. Aqui é Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10. Algo que eu vou dizer a vocês. Eu aceitei Jesus porque me ofereceram. Olha, você quer aceitar Jesus? Aí eu disse assim, sim, confessei. Aí, quando eu me reconciliei com o Senhor, eu disse assim, não, isso está errado. Por que me ofereceram ele? Eu que tenho que ir atrás dele. Eu peguei e fui. Cheguei pro pastor e disse assim, pastor, eu já aceitei Jesus, já sou crente, mas eu não estou satisfeita. Eu quero chegar e eu mesmo quero confessar Jesus, eu quero dizer que eu vim atrás do Senhor, entendeu? É porque é uma coisa que eu senti, foi coisa minha mesmo. Eu cheguei na minha cabeça, eu cheguei pro meu pastor e ele ficou até assustado. Eu cheguei para ele e disse assim, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Ele olhou assim para mim, porque ele ficou surpreso. Eu não tivesse aceitado Jesus. Eu não aceitei. Mas porque eu quero aceitar eu mesmo indo atrás dele. Porque as pessoas, como eu tô falando pra você, eu não tô chamando você pra aceitar Jesus, eu tô te dando um convite. Entendeu? Agora, faz toda a diferença quando tu vai atrás dele. É tão lindo, é tão maravilhoso a gente correr atrás dele, entendeu? Ele merece. Eu acho que eu fiquei vermelha, mas não tem nenhum problema. Então, eu gosto mesmo de ir atrás do Senhor. Onde o Senhor tá, eu gosto de estar pertinho dele. Onde ele tá, eu quero estar. Eu almejo estar juntinho do Senhor. Ele é uma companhia tão agradável, ele é espírito tão maravilhoso. Entreguei para vocês o sonho, entreguei para vocês a Santa Escritura. Olha, Jesus ama vocês, Jesus chama vocês, todos nós, o arrependimento, a transformação de vida, a mudança de vida. Jesus chama nós ao arrependimento. Jesus chama nós ao arrependimento, à transformação de vida. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, tu quer ir após a Jesus? Pois tu tem que se negar. Deixar aquela velha pessoa morrer, acabou-se, e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. É isso que o Senhor nos convida a fazer. Então, é o que eu tenho para soltar para vocês a passagem de hoje, né? Uma boa tarde para vocês, uma boa noite. Não sei que hora vocês vão ver o vídeo, mas eu sei que eu vou soltar nas redes sociais. A palavra do Senhor tem que ser bastante visualizada, tem que ser bastante vista. Por quê? Porque Jesus está voltando. E agora eu vou fazer algo que eu amo fazer para ele, né? Glória a Deus. Bora para cá? Fui!